Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Irmãos, existe uma canção dos Arrais chamada Guerra, e ela diz muito sobre o nosso interior. Eu queria falar e trazer um pouco disso para nós hoje. E a música começa assim: dentro de mim, anarquia e império, transparência e mistério. No meu peito, em meu coração, existe oceano e existe deserto, poesia e silêncio. No meu peito, em meu coração, o sacro e o profano, mil verdades e também enganos. Dentro de mim, o bem, o mal. Dentro de mim, o falso e o real. E eu anseio pelo final, a resolução, o fim da batalha, da guerra, o final. Isso que ele traz nessa canção é uma verdade que paira e que nós estamos nela, porque o cristão, filho de Deus, que foi encontrado por Cristo, ele habita em uma batalha, em uma guerra. E aí há uma pergunta para mim e para você: como viveremos nessa eterna batalha? Entendendo que isso é algo que há dentro de mim. Ao mesmo tempo que há o sacro, há o santo, há também aquilo que é profano. Ao mesmo tempo, onde tem mil verdades, há um engano, eu me entrego ao engano, à mentira. Dentro de mim há uma luta entre fazer o bem ou me entregar à maldade, em me alegrar com o mal que atinge o outro, principalmente aquele que um dia me feriu. Como viver nessa eterna batalha? E Paulo vai nos direcionar. Paulo vai nos guiar através de Romanos capítulo 8, como viveremos diante dessa eterna batalha. E eu queria com vocês hoje caminhar diante daquilo que Paulo vai chamar sobre a vida no Espírito. O mesmo autor, a carta aos irmãos da Galácia, ele vai trazer para mim e para você que dentro de nós, todos os dias, há uma guerra infindável. Isso também acontece, aparece nessa canção. Há uma guerra infindável, ela não para entre o nosso espírito e a nossa carne, onde ambos desejam e lutam para que nós não fazemos o que nós queremos. Então há essa guerra, essa luta, e aí nós perguntamos como fazer para viver e participar e conseguir lançar energia, força para o lado que é do Senhor, para o lado que vai nos fazer vitoriosos. E Paulo nos convida para vivermos essa vida sempre tendendo ao lado de Deus. É entender que existe uma vida no Espírito e que é pautada por vida e paz. Eu te peço, continue com a sua Bíblia aberta em Romanos 8, enquanto nós caminhamos na pregação. Verso 1 diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois. Paulo começa esse capítulo, essa sessão, trazendo algo sobre o tempo, uma situação que aconteceu, ato definido. Só que se caíssemos somente nessa parte e lêssemos Romanos a partir daí, poderíamos ficar confusos, ficar meio perdidos por causa dessa afirmação de Paulo, porque ele começa: agora pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas por que disso? Porque Paulo, no capítulo 7 da carta aos Romanos, ele vai falar dessa luta constante do salvo por Cristo, daquilo que nós começamos a dizer, dessa batalha interna que temos. Paulo, capítulo 7, vai trazer isso para nós.
Ele vai falar sobre saber o que tem que ser feito, das coisas boas que tem que ser feito, mas quando alguém pisa no meu calo, quando alguém abre um espaço perto de mim, quando alguém chega onde era para mim estar, o meu sangue ferve. As tentações continuam aqui. Paulo está tratando disso no capítulo 7. Por que eu fui encontrado por Cristo, fui salvo por Ele, agora seguro em tuas mãos, ainda as tentações me rodeiam? Por que ainda eu tenho alguns sentimentos, alguns anseios que eram para estar lá para trás, que já não era para estar mais? Porque eu sei do que deve ser feito, eu sei do bem que eu devo fazer, mas no final das contas eu acabo entregando o mal. E aí Paulo decorre sobre isso no capítulo 7. Só que no final do capítulo 7, ele acaba dando um grito, uma exclamação, e ele termina dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí Paulo continua: graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. E aí podemos dizer que graças a Deus, mais estranho, como assim eu ainda continuo escravo da lei do pecado, se já fui encontrado por Cristo? E aí Paulo vai trazer para nós e sinaliza que em Cristo a sua mente transformada agora quer seguir aos mandamentos de Deus, mas que ainda na sua carne, no seu corpo corruptível, ainda opera os desejos pecaminosos. É como se Paulo estivesse dizendo: eu ainda não sou passivo de total confiança, pois eu estou em plena guerra. Eu estou em uma luta constante, e essa luta vai até o dia do Senhor. E Paulo traz esse alerta para o meu coração. E quem nunca experimentou isso, irmão? De saber o que é o certo a fazer, mas no momento onde nossos braços se movem, a gente percebe que não foi para o lugar que deveria. Quem nunca foi pego depois de ser entregue ao Senhor, perceber que há pensamentos que não deveriam estar em nossa mente, sentimentos, desejos, anseios, mas você ama o Senhor, você não é só um cristão de tabela, você está aqui, você ama o Senhor de fato, você está buscando a Ele, mas é estranho porque ainda cai. E aí Paulo vem trazer para nós: na sua mente, você já é obediente à lei de Deus. Você sabe o que está tendo uma mente transformada pelo Espírito que deve fazer. Mas não se engane, o seu coração ainda não foi plenamente transformado. E é por isso que devemos estar em alerta. O Senhor próprio Jesus diz para nós: estejam o quê? Vigilantes. Estejam alertas, porque o Espírito está pronto. Mas o que é fraco, o Senhor vai dizer? O que o Senhor fala, irmãos? A carne é fraca. O Espírito pode estar fortalecido, alimentado, mas não abaixe a guarda. A carne ainda está. Só que Paulo, ele vai trazer algo para nós, não é uma verdade para nos trazer uma tristeza e um senso de prisão. Ele vai dizer que agora, mesmo diante dessa luta que vivemos e temos uma bênção de Deus, porque ele declara que ao cristão regenerado, que vive santificação, que foi encontrado por Cristo e por ele está sendo transformado em um processo lento e contínuo, não há mais condenação, amém? Já não para, já não resta mais condenação. Experimentamos agora uma mudança de era, de situação espiritual. Antes, mortos, inimigos, condenáveis. Agora Cristo, em Cristo estamos vivos e sem culpa, sem condenação. Agora a minha e a sua vista está limpa
limpa diante do tribunal de Deus pela obra de Cristo Jesus. É ação concreta, é completa, e essa declaração é para os que estão em Cristo Jesus e aqueles que por Ele foram encontrados. Essa bênção paira sobre nós. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós já não vivemos com esse medo iminente de um juízo, mas caminhamos confiados na justiça e na obra de Deus. Mesmo diante dos meus erros, das minhas falhas, eu permaneço me entregando ao Senhor com um coração arrependido, um coração contrito, que quer de fato a transformação, a santificação, e por Ele eu sou mudado, perdoado e transformado dia após dia. Então há uma verdade sobre nós, que paira ainda sobre nós. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você que foi encontrado por Deus e se entrega a Ele todos os dias, nessa luta constante, não se entregue ao medo, não se entregue à culpa, amém, irmão? Você não é o seu pecado, você não é aquele que cometeu no passado. Se entregue ao Senhor de fato. Se entregue ao Senhor e confie na obra de Deus. A palavra do Senhor para mim e para você: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos fazer igual a pessoa por volta dele na rua. Amém? Mas não voltou tudo ainda não, voltou? Aleluia. Daqui a pouco usar ali, irmãos. E aí nós temos que confiar nessa verdade, amém, irmão? Sabe o que muitas vezes acontece? Eu estou falando, irmãos, aqui para o irmão que de fato está lutando por uma vida de santificação, amém? Eu não estou falando para aquele que já peca de forma deliberada, consciente e quer se apegar a isso, amém? A palavra do Senhor vai dizer para mim e para você que Deus, Ele pega aquele que pecou e entregou ao Senhor a sua vida. Ele pega e coloca algo, os nossos erros, no mar de esquecimento. Ele afasta dele. Mas o que acontece comigo e com você, muitas vezes deixamos que o diabo encontre em nós um lugar para pesar o nosso coração com culpa. Ficamos presos àquilo que nem Deus mais não se lembra. E você entende qual é o peso disso? O ser que sabe de todas as coisas porque é onisciente, amém? Ele decide não se lembrar dos seus pecados. Isso é muito poderoso. Aquele que lembra de todas as coisas, que sabe de todas as coisas, quando você entrega a Ele o seu coração quebrantado, quando você entrega a Ele o seu coração arrependido, Ele decide não se lembrar mais. Mas muitas vezes nós nos apegamos e nos prendemos à culpa do nosso próprio coração. Confie nessa verdade nessa noite. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Verso 2 ao verso 4, acompanha comigo. Zé Gabriel quer pregar comigo hoje, Lili? Verso 2 ao verso 4, a palavra diz assim. E Paulo continua trazendo para nós a verdade da vida do Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o... Quem vive segundo o Espírito, dá glória a Deus aí. Então essa verdade é para você. A palavra vai trazer para nós, e ele explica como que isso acontece. Por que ainda não temos condenação? Por que não temos mais condenação? Sendo que no livro de Naum, o texto vai dizer para nós que Deus não tem um culpado por inocente.
Mas como então nós sabemos que ainda temos essa carne caída e pecaminosa, podemos pisar com confiança e entender que não há mais condenação para nós? Paulo e a palavra vai trazer para nós como que essa verdade vem para mim e para você. Entenda que no verso 2 ele vai trazer sobre uma lei, um princípio operante, é um estado de ação, porque a lei do Espírito da vida em Cristo livrou você da lei do pecado e da morte. Então ele declara que a ação, o princípio operante de Cristo, o Espírito Santo de Deus, que nos dá a vida, nos libertou do princípio que agia em nós, um estado operante que gerava morte. Entenda, quando Cristo se entregou naquela cruz, morreu, ressuscitou e te encontrou, derramou sobre você os benefícios da sua obra, a bênção que flui daquela cruz. Ele traz para mim e para você a libertação da vida e da lei do pecado e da morte, trazendo sobre mim e sobre você o Espírito da vida que opera através de Cristo. Porque a palavra vai dizer para mim e para você que a inclinação ao pecado nos faz sermos inimigos de Deus, e o viver somente encontramos no autor da vida, que é o Espírito da vida. Então eu e você antes caminhávamos dentro e seguindo essa lei do pecado e da morte. Antes eu e você, tudo que fazíamos levava como resultado a morte espiritual e a distância de Deus. Todos os nossos passos, até as ações mais bonitas que nós tentávamos, elaborávamos longe de Cristo, ainda era resultado de um espírito que gerava morte. Mas através de Cristo Jesus nós fomos libertos desse lugar. E hoje podemos encontrar de fato a vida verdadeira, porque o autor da vida te encontrou e me encontrou. E no verso 3 a palavra continua dizendo, ele introduz agora a Torá, a lei de Deus. Ele diz que então a lei de Deus não podia nos dar vida, não podia salvar, e assim como ainda não pode. Mas o problema da lei não está na lei, porque no capítulo 7, no verso 7, o texto vai dizer para mim e para você algo, quando o texto diz: que diremos então? Que a lei é pecado? Paulo diz: de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobiça. Mas isso não quer dizer que ela é falha. E Paulo vai dizer, qual era o problema? Que a lei de Deus não podia trazer salvação para mim e para você. Sabe por quê? Por causa de nós. A fraqueza da carne. O ponto fraco da lei, aonde havia a falha na lei, não era na lei que Deus criou, mas o problema da lei era externo a ela. E o problema da lei se encontra no íntimo do nosso ser, na fraqueza da nossa carne. Então a palavra mais uma vez mostrava aos leitores que a lei não salva, nunca salvou e nunca salvará ninguém. E por que nós precisamos repetir essa verdade novamente? Porque ainda somos encontrados por Deus e a sua graça e tentamos caminhar segundo a lei. Só que entenda, meu irmão, eu e você somos incapazes de alcançar o padrão que a lei exige. A lei de Deus sempre vai apontar para as nossas incapacidades e automaticamente deveria fazer com que eu e você voltasse os nossos olhos para a ação graciosa de Deus para cada um de nós. Entenda, Deus te encontrou de forma graciosa, te livrou do espírito da morte, te livrou do poder do pecado
e mostrou para mim e para você: a lei não foi capaz de te salvar. E sabe o que muitas vezes nós fazemos? Queremos ainda ser encontrados e iniciar a nossa jornada por graça, mas queremos continuar caminhando através dos nossos braços. Isso é viver por lei. Quando nós trazemos e traçamos para nós algo que nós achamos que devemos fazer para ainda conquistar algo de Deus, você está inutilizando e diminuindo a obra de Cristo Jesus, que é graciosa sobre você. Entenda, não tente caminhar pelas suas próprias forças. Você não é capaz, nunca será. Não tente cumprir ritos, não tente viver e ser salvo cumprindo liturgias, para que a salvação chegue a você. Isso só vai trazer frustração para você, só vai trazer peso a você. Sabe por quê? Você vai cumprir todas as coisas e ainda coisas erradas vai acontecer na sua vida. O mal ainda vai te alcançar, a tragédia, a perda, a dor ainda vai te alcançar, e você vai começar a trazer frustração. Mas eu sou tão certo, eu faço as coisas certas, eu vou à igreja todos os cultos, eu tenho um momento de oração, eu mudei a minha playlist, eu mudei os meus filmes, eu mudei a minha roupa, eu desconectei dos meus familiares porque eles não são cristãos, eu desconectei das minhas amizades porque agora eu quero fazer, eu quero ser. Só que isso tudo por fora, é tudo externo, e você percebe, isso vai pesando, vai cansando. O cristão que não caminha por graça, caminha uma jornada pesada, porque nunca tem paz, sempre o esmaga. Mas a palavra traz para mim e para você a segurança que temos. Entenda, aquilo que a lei era incapaz de fazer por causa de você, por causa de mim, Deus fez na carne. Deus se fez carne e cumpriu aquilo que não poderíamos cumprir. Ele envia o seu próprio Filho, envia a si mesmo em semelhança de carne, vem, se humilha no meu e no seu lugar, se entrega por nós, e ainda queremos caminhar pelas nossas próprias forças. Entendem, irmãos, como que isso chega a ser o ponto de ridículo diante até de Deus. Deus vem, diz ao meu e ao seu coração: me agradou esmagar o meu próprio Filho para cumprir o que você era incapaz. Eu trouxe salvação a você por graça. E aí você entra, começa a caminhar, e sabe o que nós fazemos diante de Deus? Deus, agora eu não preciso mais do Senhor, porque eu sou capaz. Eu vou fazer ele acontecer, ao invés de nos lançarmos diante da obra de Deus. Às vezes, cada dia mais nos lançar diante da obra graciosa de Deus, e olhar para esse texto, quando o texto vai dizer que Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei fosse cumprida. Em Hebreus nós vamos ler que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Então, para condenar e vencer o pecado, essa atuação que existia sobre nós, Ele faz na carne. O sacrifício de Cristo nos traz libertação, cumprindo todos os requisitos e exigências da lei, e depois se entregando, derramando o seu precioso sangue por mim e por você. Entenda, Cristo se entregou para cumprir a exigência divina, mas com a morte de Jesus recebemos o cumprimento da lei como benefício e como dádiva. Por que eu quero trazer isso para você novamente, meu irmão? Porque a vida que nós temos em Cristo, de vida e paz, não é somente uma vida e paz onde tira de nós os conflitos, mas tira de nós o fardo pesado de tentar chegar aos céus com as nossas próprias forças. Porque aquele que tenta alcançar a vitória com as suas próprias forças sempre vai se encontrar em dois extremos: ou vai se sentir sempre frustrado porque sabe que peca, cai, e vai saber que ele é incapaz, ou ele vai para um outro extremo, sabe qual? O orgulho. Eu sou merecedor de tal obra, porque eu sou bom,
eu cumpro todas as coisas, eu não peco, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço caridade, eu vou no culto, eu oro, eu acordo de madrugada, eu oro de manhã, eu faço jejum, eu faço tudo, olha como é que eu sou perfeito. E das duas formas nós menosprezamos a entrega de Deus por mim e por você. Entenda, Deus, por seu amor, se doou em nosso lugar para derramar sobre nós a justiça dele. O Senhor se entregou por mim e por você, para entender que em Cristo não há mais condenação e somos livres da vida que nos levava ao pecado. Verso 5 ao verso 8 diz assim para mim, para o seu coração: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Porém, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aqui nós começamos então a ter algo para eu e você analisarmos a nossa vida, porque o texto vai dizer para mim e para você que os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Então o texto vai trazer uma distinção para os que vivem segundo a carne, os que vivem segundo o Espírito. E o cerne do pecar é o nosso interior. O pecado é mais do que atos errados, irmãos. O pecado mostra uma inclinação para tais coisas. Então, quem é movido pela carne, pelos seus desejos, já vive inclinado a essas escolhas. Entenda, quando nós estamos sem Cristo, vivendo fora do Senhor Jesus, quando nós habitávamos presos aos nossos próprios anseios, tudo que fazíamos nos levava a uma vida pecaminosa, mesmo os atos bons. Porque a palavra do Senhor vai dizer para nós que há uma inclinação. Quando eu e você, na guerra que nós temos travada diariamente em nosso coração, entre o Espírito e a carne, não fortalecemos o Espírito, se você permitir que a tua carne vença, ela tem uma inclinação. Ela vai te levar a pecar. Ela vai te levar a anseios que não deveriam estar no seu coração. Ela vai nos levar a desejos, a sentimentos que não deveriam mais estar em nós, porque esse é o caminho, é o fluxo da carne, é o lugar para onde ela tende. É como se fosse o desnível feito no banheiro, amém, irmão? Não há uma caída para o seu banheiro aí, não tem, irmão? Provavelmente deveria ter, né? Quando tem, meu irmão, amém? Cai a água e ela tem que escorrer para um só lugar. E, irmão, você pode chutar a água, você pode ficar perto do ralo chutando ela para cima. Quando você parar, ela vai descer para o mesmo lugar. É igual um carro também, sem calibração, irmão. Ele vai tender para um lado, você solta a mão e vai para aquele lugar. Assim é a carne. Ela sempre vai inclinar para aquilo que nos faz sermos inimigos de Deus e nos levar para longe do Senhor. Mas ele diz: os que vivem no Espírito se inclinam para coisas do Espírito. E aqui eu queria depositar a nossa atenção, porque aqui a palavra nos dá um espelho para analisar como temos caminhado. Aqui é para você se encontrar, porque o texto diz que aqueles que vivem pelo Espírito se inclinam. Agora eles são levados, eles anseiam para as coisas que são do Espírito. Eles amam as coisas que são eternas. Eles amam as coisas que os faz ser fortalecidos na caminhada da santidade. E aí começa eu e você olhar para esse texto e avaliar a nossa forma de caminhar, para onde você tem se inclinado. O seu coração tem encontrado descanso aonde? Nas coisas que você sabe que traz aquele peso porque é pecado, ou você vê o teu coração te levando a caminhar para aquilo que o Espírito do Senhor traz para nós? Qual é o resultado dos seus anseios? Qual é o resultado das suas amizades? Qual é o resultado das suas conversas? É morte?
é caos, é guerra, é desavença. Porque esse é o resultado do nosso caminhar. O texto vai dizer para nós que esse caminhar é aquele que caminha pela carne, porque o resultado dela é morte, é separação, é dor. Mas aqueles que vivem pelo Espírito, eles caminham tendo o resultado da sua vida, vida e paz. Não quer dizer que essa paz é a ausência de conflitos, a ausência de problemas, a ausência de coisas quebradas. Não, não é. Mas é entender que se eu vivo para aquilo que é do Espírito de Deus, as coisas que o Senhor vai me levar a viver geram não somente em mim, mas aqueles que estão à minha volta, aquilo que flui do Senhor, que é a vida e a paz que excede todo o entendimento. Paulo vai fazer uma antítese em todo momento nesses versos sobre o homem que é carnal e o homem que é espiritual, e nós devemos nos encontrar nesse lugar, sabe aonde? Tendo o lugar de agradar ao Senhor, porque Paulo vai dizer no verso 8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E é interessante porque Paulo vai dizer para nós que a vida no pecado, a vida carnal, tem como resultado morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna no seu Filho. E Romanos 5,1 vai dizer para nós que, justificados mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Quando vivemos satisfazendo a nossa carne, vivemos uma vida onde não temos paz. O estado de guerra não cessou com Deus. Irmãos, quer saber se temos vivido a nossa vida voltado para o Senhor? É saber e começar a analisar como vemos Deus. Quantas vezes caminhamos com medo de Deus? Fugimos de certos cultos, porque temos medo de Deus. Resultado de uma vida inclinada à carne, sabe por quê? Gera morte, e a morte é separação de Deus. Porque os que vivem segundo o Espírito têm a paz, mesmo que eu sei que eu não sou perfeito, mas em Cristo há perdão para corações arrependidos. Irmãos, quantas vezes nós já vimos, por muito tempo, era interessante porque o culto de ser era culto vazio. As pessoas fugiam. E aí você entende que essa caminhada, primeiro, é uma consciência pesada dos seus atos, mas também é mostrar que ele tenta viver conforme a força do seu braço. Porque se ele tivesse a consciência que eu consegui, eu sou digno de estar ali. Mas não há digno. Ninguém consegue. Ninguém consegue esse lugar. E o convite para mim e para você nessa noite é entender que em Cristo e em Jesus há uma vida de paz, sem que excede o entendimento separado para mim e para você. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Eu queria parar nesse momento, nesse lugar, para que o nosso coração depositasse nele a nossa esperança dessa noite. Primeiro, entenda, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você pode ter entrado nessa noite pesado por culpas, esmagado porque a sua semana foi perfeita aos seus olhos. Você pode ter entrado aqui nessa noite sentindo o pior, o mais indigno de estar na casa de Deus, mas o Senhor te trouxe aqui para te fazer lembrar: não há condenação sobre você. Sabe por quê? Porque eu te encontrei, coloquei sobre você as bênçãos da minha obra. O que resta a mim e a você? Se entregar ao Senhor com o coração arrependido, quebrado e contrito. Deus não espera a sua perfeição, Ele quer as suas lágrimas de um coração arrependido. E dizer: Deus, mais uma vez, eu não fui como eu gostaria de ser, mas eu me apoio na sua graça. E o Espírito de Deus te trouxe nessa noite para dizer para você: não há condenação para você.
Não deixe a culpa pesar no teu coração. Sabe por quê? A minha obra é poderosa e te alcança. E através dessa obra Ele te libertou do pecado e da morte. E te traz para viver pelo Espírito de Deus, inundando o teu coração de paz e vida verdadeira. Coloque-te em pé no seu lugar, por favor.